Vamos lá, meus irmãos. Como é costume nosso, estarei gravando as nossas aulas. Já fiz aquela minha breve reflexão há pouco. E agora, como eu tinha dito, nós estaremos hoje trabalhando no livro do Panorama do Antigo Testamento, assim como também a introdução ao Velho Testamento, e não merece confiança o Antigo Testamento, mas principalmente no livro do Rio e do Alto, e no nosso livro texto, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Hoje vamos trabalhar nos 4 profetas menores, Micaías, Obadias, Naum e Sofonias. E se der tempo, em Abacuque. Lembrando que a gente está seguindo a ordem cronológica, e como é praxe, nossas aulas são gravadas, tá bom? E hoje é a nossa 8ª aula. Glória a Deus. Estamos chegando no final. Teremos mais 2 aulas apenas e aí é prova, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Quero poder agora aqui ir para a nossa tabela cronológica dos reis e dos profetas. Como é costume, eu gosto de estar mostrando para vocês, só para a gente dar uma breve recapitulação, porque são muitas décadas. Como vocês sabem, eu peguei esse mapa pela internet, é do nosso irmão André, a fonte está embaixo. Olha só, irmãos, rapidamente aqui, fazendo uma breve recapitulação. A gente está seguindo a ordem cronológica, tá bom? Então, e a gente trabalhando aqui nos profetas, só lembrando para vocês a ordem dos reis e dos profetas. Nós falamos sobre alguns desses profetas, já Joel, por exemplo, Jonas, Amós e Oséias. Podem ver que hoje nós estaremos falando de Obadias, estaremos falando de Miqueias, estaremos falando também de Naum e estaremos falando de Sofonias, né? Então, o que acontece? Esses profetas são profetas que estão aqui bem nesse período. E é muito interessante que vocês sempre lembrem desse mapa, para que vocês possam estar se situando, tá bom, irmãos? É muito importante, tá bom? Como eu disse para vocês, né, alguns problemas de datações nós temos. Fica muito difícil a gente saber a data de alguns profetas. No caso, Joel, nós já falamos sobre essa questão. A maioria dos autores colocam ele aqui por volta do ano de 830, 840. Eu, particularmente, entendo, na minha opinião, que ele corresponde melhor a esse período aqui de Ageu e de Zacarias. No entanto, é minha opinião, mas eu considero a opinião da maioria dos autores, até porque eu não sou especialista. O profeta Joel, também nós não sabemos a data, fica uma incógnita de quando realmente ele foi profetizar em Nínive. Então, nós não temos assim uma certeza. Hoje nós estaremos vendo aqui sobre o profeta Naum. O profeta Naum também é outra incógnita. Ficamos um pouco na dúvida dele, da data dele. Então, é bem interessante a gente sempre estar se lembrando dos acontecimentos, da tabela cronológica, de que rei que existia naqueles dias, qual eram os profetas, da tribo do norte e da tribo do sul, porque dessa forma a gente vai pontuando melhor. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Querem fazer algum comentário, algum apontamento? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta, irmãos? Da minha parte, não. Não? Tá, joia. Tudo certo, pastor. Joia. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, nós hoje não vamos... Talvez eu utilize um pouco o nosso livro-texto. Esse é o nosso livro-texto, a capa dele. Os irmãos compraram esse livro. Mas eu estarei utilizando aqui mais o panorama do Antigo Testamento hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa
Deixa eu só trocar a tela. Vou estar utilizando aqui o panorama do Antigo Testamento. E eu vou pedir para os irmãos que têm o livro abrirem já na parte do profeta Miqueias, que é a página... Deixa eu ver aqui. É a página 559 do nosso livro-texto. Também não deixa de ser o outro livro-texto indicado, né? Então vou pôr aqui para vocês algumas páginas, nós estaremos lendo e acompanhando 559. Vou estar replicando aqui para vocês para facilitar o acompanhamento de vocês, tá bom? Onde está? Aqui, Miqueias. Jóia. Só ajustar a letra. Jóia. Vamos lá, meus irmãos, vamos ler algumas porções. Quem quer ler para nós? Por gentileza. Posso ler? Miqueias, conceitos básicos. Acusação de injustiça, a boa conduta, não rituais manipuladores como resposta adequada à ira de Deus, o trono de Davi a ser ocupado pelo Salvador nascido em Belém, o livramento futuro da ameaça à Síria. Joia. Essa é a ideia dos conceitos básicos. A gente vai ver, como nós vimos há pouco no nosso slide cronológico, aquela tabela dos reis, dos profetas e da cronologia. Olha só, ele era contemporâneo do profeta Isaías. Pode ler para nós, pastor. Contemporâneo de Isaías, Miqueias era um profeta da pequena cidade de Moresete, localizada nas colinas de Judá, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo. Um dos poucos profetas mencionados especificamente em outro livro profético. Quando Jeremias foi ameaçado de morte por suas profecias a respeito da destruição de Jerusalém, ele foi livrado pelos anciãos que lembraram o povo de que Miqueias profetizara o mesmo havia mais de 100 anos. Jeremias 26, 18 e 19. Isso indica a preeminência de Miqueias como porta-voz do Senhor. Olha que fantástico, hein? Isso é muito relevante, irmãos, a gente considerar, e aqui deixa eu pôr novamente, mais uma vez, os slides. Eu sei que nessas aulas a gente acaba fazendo um passeio entre o cronograma, entre a cronologia, mapas, né? Olha só, então vamos pegar aqui, ó, Miqueias, nos dias do rei Acás e Ezequias. A gente vai ver aqui, pode ver que ele está bem inserido na queda de Samaria, o reino do norte. Então, quando nós pensamos que ele está por volta, a gente já vai ver a data exata, do 700, entre os 700 e 725, e Jeremias está no 100 anos, praticamente, depois dele. Olha que interessante, como ele acaba sendo uma referência para Jeremias. E é muito interessante quando nós olhamos agora, como eu disse na minha primeira gravação que eu deixei aquele texto devocional, o profeta Jeremias, ao escrever o livro de Reis e ao resgatar a escola dos profetas, estava dando um norte, mostrando como essa escola iniciada por Elias, Eliseu, esses demais profetas que trabalharam junto em sincronia e harmonia, foram relevantes. Podem ver que a maioria desses profetas, na sua grande maioria, eram profetas simples, que passavam muitas privações,
mas alguns, como foi o profeta Isaías, nós trabalhamos na semana passada, ele foi um profeta da corte. E podem ver que ele é contemporâneo a Isaías, só que, ao mesmo tempo, ele não desfruta dos privilégios de Isaías. Mas ele é vamos dizer assim, ele é um par. Né? Ele está ombro a ombro com Isaías. Um na corte, tendo o seu ministério na corte, e outro sendo um profeta ali em meio ao povo, em meio à sua região. Podem ver que ele era dessa região de Moresete, localizada nas colinas de Judá, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo. Eu vou até abrir aqui com vocês, gosto de estar mostrando. Deixa eu pegar aqui também um mapa para mostrar essa região, que é muito legal, esses apontamentos. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui o mapa e mostra isso, olha só. Então, a gente vê que é uma região, aqui, ó, é como se fosse essa região. Pode ver que aqui está o Monte das Oliveiras, Jerusalém. Então, aqui é o Mediterrâneo. Ele não foi um profeta da corte. Deixa eu pegar um outro mapa. De repente tem aqui até essa cidade. Não tem. Porque algumas cidades são mais famosas, né? Então é muito interessante essa questão, né? Vamos lá. Então, continuando aqui, eu queria que alguém lesse Jeremias 26, e o 18 e o 19. Porque essa defesa do profeta Jeremias, resgatando a memória do povo, já que o povo agora está sendo opositor ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias está relembrando, olha, cuidado, porque houve alguém que profetizou há 100 anos atrás e ele já avisou algo importante para vocês. Quem achou pode ler para nós? Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequiel, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. Olha só que forte. Agora leia o 19 também. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou seu favor, e o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles. Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Ou seja, aqui ele está mostrando, olha que interessante, irmãos, ele está fazendo uma defesa em causa própria. Vocês conseguem enxergar? Estão entendendo a citação aqui do próprio profeta Jeremias? Ele está sofrendo por ele pregar ao povo de Sião, e o povo de Sião está querendo matar Jeremias, está querendo prender, e pode ver que ele faz até a citação do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias que teve aquela doença? O profeta Isaías, lá no capítulo 28, vai até ele, o relógio de Acaz, lembra desses episódios? Agora, por que Jeremias faz essa citação? Porque, na realidade, o que Jeremias estava recebendo agora, nos seus dias, era só uma sentença dizendo, o dia chegou. Que dia? Aquele mesmo dia que o profeta Miqueias já tinha dito, há 100 anos atrás, que Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Isso é muito forte, essa profecia. E quando ele faz essa defesa aqui, falando sobre o rei Ezequias, irmãos, vocês podem ver que o que ele está dizendo? Ezequias, ao invés de desejar matá-lo, Ezequias se posiciona de forma favorável. Pode ver que Ezequias era um homem de oração, Ezequias era um homem de quebrantamento, Ezequias também foi um vaso nas mãos do Senhor. Por isso que quando ele faz essa defesa em causa própria, e agora ele faz a afirmação para o povo, ele diz, olha, nós estamos a ponto de
trazer uma terrível desgraça sobre nós. Por quê? Porque eu estou profetizando e vocês, ao invés de dar ouvido, vocês estão indo contra a palavra do Senhor. Eu fiz questão de ler essa parte para vocês verem que, na realidade, Miqueias ele já estava sendo aqui um pequenino Jeremias. Só que a diferença era qual? Que nos dias de Miqueias ele não era tão odiado. Interessante, não? Nos dias dele ele foi, eu diria, um pouco mais assistido, um pouco mais amparado. Então, continuando aqui rapidamente, vamos pegar só algumas citações. Pode ler agora para nós, Maísa, por gentileza, composição do livro. Pois não. Desculpa, só aproveitando tua fala, até para não perder de vista, quando o senhor fala que ele foi menos odiado, o povo, de certo modo, já tinha entendido o papel dos profetas e deixa de odiá-lo por entender que isso é Deus falando com eles, logo eles aceitam melhor essa demanda vinda do Senhor e, por consequência, não fica apontando, né, o profeta e etc. Então, tem a ver com isso, essa é uma verdade. Só que olha como é curioso essa sua fala, pastor Johnny. Olha como é interessante quando a gente começa a estudar os contextos históricos. Pensa assim, se Miqueias, que profetizou aqui nos dias, olha, vamos lá para a cronologia de novo. Olha só, se Miqueias, ou melhor, Miqueias, que foi contemporâneo a Isaías, que profetizou aqui por volta do ano 700 ao 725, junto ao rei Jotão, Acás e o próprio Ezequias. O povo deu mais ouvido, o povo reconheceu mais a obra dele, assim como a obra de Amós, a obra de Oséias, do profeta Jonas. Joia, você concorda que, ao passar dos anos, o que deveria acontecer com essas outras gerações? Eles deveriam estar mais próximos de Deus ou mais desviados? Pois é, né? Entendeu? Vem o cativeiro assírio, vem a queda de Samaria, Reino do Norte, vem o cativeiro assírio, eles são deportados para a Síria. Agora, logo depois do cativeiro assírio, acontece uma coisa interessante politicamente. O Reino do Sul, Judá, ele não está debaixo do império, mas ele está debaixo do governo político, porque agora a Síria é tão forte, que ela não entra em Jerusalém. Mas Jerusalém está debaixo da política da Síria. Ela está debaixo da influência política e econômica da Síria. Ou seja, eles viram Isaías profetizando para o povo de Deus, está vendo Miqueias. No primeiro momento parece, o próprio rei Ezequias é piedoso, mas olha só que interessante, com o passar dos anos, eles vão se corrompendo. E há vou até antecipar aqui uma coisa que a gente vai trabalhar mais em Sofonias. Mas o reinado de Manassés foi um reinado onde houve muita perseguição religiosa. Possivelmente os profetas aqui foram caçados. E Manassés foi um rei mau. E por ele ter sido um rei mau, a Bíblia vai falar que ele comete muitos pecados, ergue altares, volta ao culto a Baal, o mesmo culto que um dia tinha praticamente sido extinto, e agora volta ao... Filho, né? Oi? Além de sacrificar o próprio filho. Exatamente. E aí o que acontece? Se eu não me engano, foi ele ou foi outro rei? Foi Manassés? Eu não lembro agora. Eu lembro que teve um que sacrificou o filho. Eu não recordo agora, mas eu lembro que teve sim. Eu só estou fazendo confusão se foi Manassés ou se foi outro. O que acontece? Houve um silêncio profético aqui, de possivelmente de 50 anos a 80 anos. Pastor, então quer dizer que nesse silêncio o povo acabou se desviando? Possivelmente. Mas pelo silêncio, pela opressão, a gente não entende os motivos nem a situação. Porque, irmãos, aqui, vamos pegar um outro contexto, tá? Nos dias de Acabe, Acabe foi um demônio. E Jezabel a própria Satanás. E o profeta Elias e o profeta Eliseu fizeram uma obra extraordinária. Ou seja, podia aqui ter um baita silêncio na tribo do norte, não teve. Por quê? A gente não entende esses propósitos.
porque Acabe, principalmente com Jezabel mandando matar os profetas, era para ter sido extinta a escola dos profetas, e aqui a escola dos profetas se fortificou. Mais ou menos o que aconteceu na igreja primitiva. Quanto mais perseguição, mais o povo de Deus crescia. Então, o motivo pelo qual há esse silêncio profético pode ser realmente permissão de Deus? Pode ser por causa da perseguição? Pode. Os motivos nós não vamos saber dizer. Só um outro detalhe, irmãos, um pouco antes aqui dos reis da monarquia, vocês lembram que teve o período dos juízes, que foi de 300 anos? Lembram? Sim. No período dos juízes também, nós vemos também praticamente um silêncio profético. Nós não temos ninguém que profetiza com muita intensidade. Os juízes, eles acabam fazendo um papel mais de libertador, mais de líder. Mas nós não vemos sacerdotes, nós não vemos assim profetas com grande relevância, trazendo o povo para Deus e tendo ali uma continuidade. Pode ver que nós vemos ciclos de vitórias, e depois de estagnação, e depois de derrota, e depois de humilhação e súplica, e vitórias. Então a gente vê esse ciclo durante 350 anos, entre 300 e 350 anos. O que a gente entende com tudo isso? Que Deus tem hora que parece que ele permite um certo silêncio. Assim como também a gente vai ter um outro silêncio profético, aqui, depois do ano 400 até João Batista, que a gente chama de período interbíblico, que é também um período de silêncio. Só que aqui a diferença é que aqui já são alguns séculos, na mesma semelhança dos 300 anos dos juízes, que também foi bem parecido dos 400 anos onde o povo de Deus estava no Egito. Qual foi o profeta que profetizou no Egito durante os 400 anos que Israel estava lá no Egito, logo depois que José foi para lá? E Jacó? Nós não vemos. Nós vemos Jacó descendo com todos os seus filhos, mais de 70, e lá eles ficam até os dias de Moisés. Nesse período também, houve um silêncio profético. No entanto, olha que interessante, nesse período do deserto, que foram 300 anos, houve um silêncio profético, mas teve uma outra coisa. Teve a ascensão da casa pastoral. É onde nascem os pastores de Israel. É onde a tribo de Levi se configura como os pastores de Israel lá no Egito. Podem ver que nós só sabemos que a tribo de Levi vai de Canaã para o Egito, e lá no Egito ela se transforma numa família pastoral. Como isso acontece, os detalhes a Bíblia não registra. Porque quando começa a história de Moisés, somente fala que eles eram da família de Levi, e já mostra que ali Arão, Miriam e a mãe de Moisés já eram de uma família pastoral. Ou seja, a tribo de Levi já tinha se configurado no Egito como uma família pastoral. É um silêncio profético, sim, mas não é a ausência do quê? Do ritmo pastoral entre o povo. O pastor Augusto Nicodemos, olha que interessante, ele falou, eu até usei essa citação na minha mensagem de domingo, que o profeta surge quando os sacerdotes perdiam a sua postura regular. O sacerdote, ele tem essa função regular, de cuidar da igreja regularmente, cuidar do povo regularmente, ensinar regularmente. Então, durante o povo de Deus lá no Egito, que foram esses 400 anos, houve uma regularidade no pastorado, na tradição oral. Não houve uma regularidade na voz profética. Possivelmente, a tribo de Levi deve ter feito um papel muito lindo no pastorado. Lembrando que eles eram a nação de Deus, que eles tinham o Deus de Israel, que eles estavam lá de passagem. Possivelmente foi uma escola pastoral muito forte lá no Egito. E a gente não tem detalhes disso. Podem ver que quando Moisés disse para Deus, Deus, eu não sei falar, Arão, ele tinha uma oratória brilhante. Ele é o orador. Ele é aquele que fala à nação. Deus falava com Moisés, Moisés passava para Arão, Arão era o pregador. Ou seja, a família de Levi era muito forte nessa questão da regularidade dos ensinos dos patriarcas. Agora, com Moisés,
que vem essa nova fase, surge então uma nova dispensação, uma nova aliança, que agora é o período da lei, mas aí nós vemos eles numa configuração, eu diria, agora mais normativa, com mais normas. Então, o que acontece, irmãos? Esses silêncios, eles vão acontecer. A escola dos profetas acabam sendo algo que acontece de forma bem efusiva, bem dramática, porque os sacerdotes não estão conseguindo conduzir os reis estão desviando a nação. Muitas vezes os sacerdotes nos dias dos reis da monarquia estão ali debaixo da corte, porque vocês há de convir comigo que o rei ele precisa dos líderes religiosos para conduzir a nação. Então, muitas vezes, quando os reis se desviam criando postes ídolos e os sacerdotes ficam calados, eles acabam sendo coniventes e cúmplices ao pecado do rei. Aí Deus levanta a escola dos profetas. E é por essa razão que a gente vê como eles foram fortes e como eles foram determinantes na história. Então, agora, pastor Johnny, eu sei que eu dei essa volta toda, mas eu quis trabalhar que o que deveria ser? Deveria ser, nos dias de Jeremias, um povo muito mais maduro, um povo muito mais piedoso, e não. Eles tiveram já a lembrança do cativeiro assírio e eles não estavam preocupados com nada disso. Eles estavam embebedecidos pelo pecado, eles estavam cegos, e não sei por que razão, dá para ver que é uma cegueira espiritual, eles são o oposto. Ao invés de, sabe aquela questão, vem um grande avivamento agora sobre a nossa nação, daqui a 100 anos, nós imaginamos que eles vão estar 1000 vezes melhor, não, está tudo desviado, aí a gente não entende essas coisas. Por que isso acontece? Nós não sabemos. Tudo bem, irmãos? Deu para compreender? Não sei se eu divaguei muito. Não, pelo contrário. A fotografia que o senhor mostrou aqui, né, de períodos em que houve o silêncio, me fez lembrar de Provérbios, né? Provérbios 29. Quando diz, né, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o povo sem orientação, a tendência é que o povo realmente se corrompa. Então, houve silêncio, acho que cada um começa a andar com as suas próprias pernas, né, com seus achismos, e aí é a corrupção. Mas você vê, pastor Johnny, isso é verdade, sim. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas tem vezes que tem profeta como Jeremias e o povo se corrompe. Pois é. Mas aqui é claro, né, vamos pensar o seguinte, se tem profecia, é mais fácil o povo voltar para Deus. Porque nos dias de Jeremias tinha profecia e o povo se corrompeu. Por isso que era um povo muito maligno. Porque se há profeta de Deus, se há sinais de Deus e o povo se corrompe, é nessa hora que vem muita rebeldia, né? Exatamente. Então, eu não quis fazer essa citação, mas eu só quis fazer um paralelo, porque é importante para nós pensarmos o seguinte, então quer dizer que Jeremias não foi um bom profeta, não, ele foi magnífico. Foi magnífico. É que o povo era de dura serviço. E esse povo de dura serviço, o que gerava? Gerava um povo desviado, né? Então, assim, você vê, tem vezes que quando a gente vê esse povo desviado, aí a gente compreende como Deus fica indignado. Quando vem o castigo de Deus, vamos dizer assim, realmente eles merecem o castigo, né? Tá bom? Querem fazer algum comentário, irmãos? Alguma dúvida? Algum apontamento? Vamos lá, nossa aula. Nessa linha que o pastor Johnny levantou aí, na morte de José no Egito, morreu com 110 anos. Com o ministério de Moisés com 40 anos, esse período que ficou mais de 430 anos no Egito, não tem profeta mesmo, não. Fica num vácuo. Fica num vácuo. Por isso que eu quis citar para vocês, porque agora a gente vai ver no período de Manassés, principalmente nos dias de Sofonias, que é esse vácuo, né, logo depois, e para mostrar o seguinte, tem vezes que Deus permite mesmo o silêncio. Porque Deus até fala para Moisés, né? Tem visto o sofrimento, o clamor do meu povo. Era um povo que orava. Uhum. E eles poderiam, e por isso que eu falei aqui, fazendo uma defesa, que possivelmente o ministério sacerdotal lá dos levitas e pastoral era muito efetivo, era regular e muito efetivo. Irmãos, eu acredito nisso, né? Por exemplo, eu acredito que verdadeiros profetas, Deus levanta esporadicamente, eles não são muitos, mas eles marcam uma geração. Agora, quando falta pastores realmente que fazem uma obra diferenciada, aí o negócio fica estreito. Por quê?
porque de fato a regularidade está no sacerdócio, a regularidade está no pastorado. E os profetas vão ser levantados em momentos cruciais. Para quê? Para despertar o povo e os sacerdotes. Mas quando os sacerdotes estão tendo uma regularidade, uma piedade, e esse povo está tendo uma piedade, é como se os sacerdotes vivessem um dilema e um princípio de profecias. Eles estão inseridos nas profecias. Bom, vamos caminhar para a gente ir para os detalhes do livro, que eu acabo divagando bastante, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Vamos passar aqui o contexto de Miqueias. Leia para nós, Júnior, por favor. Miqueias ministrou durante a grande crise assíria. Ele testemunhou os acontecimentos resultantes da destruição e deportação do Reino do Norte. A ascensão assíria ao poder é descrita no capítulo 3. Era um período de medo e ansiedade entre as pequenas nações do leste. Olha só que interessante, irmãos. Ele viu tudo isso, então ele profetiza nesse contexto. Isso é muito interessante porque é uma coisa que vai marcar muito aqueles dias. Pode continuar. Os oráculos de Miqueias não são datados. Logo é difícil atribuí-los a um incidente específico. Houve diversas invasões em Judá pelos assírios no tempo de Miqueias, e muitas delas podem ter servido de pano de fundo para algumas profecias. Dá uma pausa até aí, Júnior. Você vê, a data do livro fica um pouco difícil, né? Então, só lembrando aqui, irmãos, ó, por exemplo, vamos pegar aqui de novo, né? O mapa do nosso irmão André, Miqueias. Opa. Aqui. Então, ele presencia a queda de Samaria, vê os assírios dominando essa região todinha aqui. Deixa eu abrir esse outro mapa aqui, irmãos, para vocês. Quando ele fala leste, é aqui, irmãos, ó. Deixa eu pegar aqui esse outro mapa. Aqui. Lembrando para vocês que essa linha divide a tribo do sul, Judá, e a tribo do norte. A tribo do norte é tudo isso daqui, irmãos, ó. É dessa linha preta, ó. Aqui, ó, para cima. Então, toda essa parte aqui vira cativeiro assírio. Um pouco antes, alguns anos antes, o rei da Síria já tinha ganhado essa parte, a parte leste. Então, agora, o que acontece é que, literalmente, a Síria conquista, pode ver que aqui, até no mapa, olha só, ele tem aqui algumas datações, ó. Antigas fronteiras entre as tribos fronteira entre Judá e Israel, Israel do norte depois de 950, ou seja, depois da divisão do reino. Essa daqui é a divisão do reino. Então, toda essa região aqui, e aqui embaixo, inclusive, onde tem aqui Ruben, foi conquistado pela Síria. Ou seja, só sobra esse pedaço aqui, irmãos, dividido pelo Mar Morto. Olha como que ficou difícil. Por isso que eu falei para vocês que nesses dias, Judá, ele não estava debaixo do Império Assírio, mas ele estava debaixo do governo e da política assíria. Ou seja, pagavam-se tributos, tinha que ter uma relação cordial, porque senão era guerra, era do interesse. Percebam que foi um momento decisivo. Foi por isso que a gente acabou de ler, o que você acabou de citar, né? Era um período de medo e ansiedade entre as pequenas nações do leste, porque todas essas nações aqui sofreram pelo cativeiro assírio, né? Os amonitas, os moabitas, e também indo mais para cá. Quando a gente pega um mapa como esse, irmãos, aqui, ó, só lembrando, ó, aqui, ó, aqui dá para ver muito bem novamente, ó, a Síria aproximadamente em 721 a.C. Pode ver, ó, 2 Reis 17:1, foi bem esse período que Miqueias pregava. Ó, Jerusalém aqui, olha como ela ficou pequenininha. Então, podem ver que aqui é o Império Assírio. Esse é o Império. No entanto, pode ver que aqui a influência que chega a, vamos dizer assim,
a influência da Assíria, nesse período da história. Pode ver, esse mapa registra o Império Assírio. Em outras palavras, aqui é o domínio dele até 650. Por que o domínio político dele até 650? Porque logo depois de 650 vem o quê? Babilônia. A queda do Império Assírio e aí o novo Império Neobabilônico. Né? Então, é interessante isso. E aqui a gente começa a ver como esse lugar tinha muitas tensões e muitas batalhas. E não era fácil. Né? Joia. Então, não entendi? Em 586. Né? Exato. Então, continua para nós, Júnior, por favor. Mais ameaça. Então, desde cima. Os oráculos de Miqueias não são datados. Logo é difícil atribuí-los a um incidente específico. Houve diversas invasões de Judá pelos assírios no tempo de Miqueias, e muitas delas podem ter servido de pano de fundo para algumas profecias. A mais ameaçadora é geralmente considerada contexto de muitas profecias de Miqueias. Foi a campanha de Senaqueribe, que culminou no sítio arqueológico de Jerusalém, em 701 a.C. Pode seguir? Pode continuar. Nessa campanha, muitas cidades de Judá foram sitiadas e destruídas, particularmente Laquis, versículo 1 e 13. O fato não só cumpriu alguns oráculos de juízo de Miqueias. Joia. Olha só que interessante, irmãos. Vamos continuar aqui mais um pouco. Júnior, pode... aqui, ó. Percebe? Vocês vão lembrar muito desse nome na Bíblia, lembram? De Senaqueribe? Ele é muito citado, porque a afronta que ele causa ao povo de Deus é imensa. Então, continua aqui mais um pouco, mais esse parágrafo, Júnior, por favor. Como também revelou-se na oportunidade para o livramento do Senhor, apesar de os exércitos de Senaqueribe terem cercado Jerusalém e estarem preparados para destruí-la, os registros assírios não descrevem a conclusão da campanha. Continua? Pode continuar. É compreensível, pois 2 Reis 19:35 registra que o exército assírio, com 185.000 soldados, foi assassinado durante a noite pelo anjo do Senhor. Joia, isso está em 2 Reis 19:35. Então, olha o contexto em que ele faz essa obra, que ele prega, que ele anuncia. Ao mesmo tempo, Deus realiza intervenções, milagres, como vocês conhecem, né? Então, nesse momento crítico, o Senhor enviou Miqueias com uma mensagem para o povo. Era um período de instabilidade política e social. O grande sucesso militar do rei Uzias, ou Azarias, na primeira metade do século VIII, floresceu em um período de prosperidade econômica para alguns. Lembram que Uzias, ele tem um período de expansão, de fortificação, de conquistas? Lembram desses acontecimentos, irmãos? Percebam que quando nós... deixa eu voltar aqui para esse mapa, irmãos. Quando nós vemos um império como esse, dominando tudo, e de repente Deus agindo favoravelmente ao povo de Judá, ouvindo as orações dos servos de Deus, libertando os inimigos, qualquer conquista era muito significativa para eles expandirem as fronteiras, para eles prosperarem. Por quê? Porque era aquela questão de domínio, irmãos. É aquela questão de quem está com a vantagem. É normal entre as nações, a nação que está sendo oprimida, ela acaba recuando um pouco. Não porque eles são covardes, mas porque é aquele pensamento. Nós teremos muito a perder se formos para uma guerra. Então, quando havia uma intervenção de Deus, como no caso aqui aconteceu com o rei Uzias e com os próprios dias de Miqueias, os próprios dias também do rei Ezequias, quando Deus intervinha numa batalha, ouvindo uma oração, quando o povo clamava e havia um poder sobrenatural, o que acontece? Naturalmente, economicamente, aquele lugar já tinha
folga, tinha como eles plantarem, venderem, comercializarem. Os impostos já não eram mais compartilhados com aquele reino. E isso tudo favorecia um período de prosperidade. Então, é bem curioso quando a gente está estudando agora um pouco esses livros proféticos e a gente consegue enxergar esse pano de fundo político, econômico, social, religioso, a intervenção divina, a apostasia do povo e o juízo divino. Então, fica tudo muito mais claro quando a gente começa a comparar com os mapas, com a cronologia, com os acontecimentos. Tudo bem, meus irmãos? Ok. Beleza. Com o crescimento econômico, surgiu uma classe de negociantes em Israel e novas divisões sociais. Agora, o segmento agrário da sociedade se encontrava à mercê de comerciantes que desfrutavam de apoio real. A igualdade no mercado logo se tornou exceção em vez de regra. Foi nesse contexto que Miqueias denunciou injustiça e falsa religiosidade. Aqui, mais uma vez, o povo prospera, o povo consegue comércio, o povo está sendo abençoado, e aí o povo começa a explorar os mais fracos da sua própria nação. Qualquer coincidência é mera semelhança, não, irmãos? Ou qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qual que é a frase mesmo? Eu sempre troco a ordem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso, qualquer semelhança é mera coincidência, isso. Então você vê que curioso, irmãos. Ora, esse povo não estava até dias atrás ali debaixo de uma opressão? Estava, mas agora prospera. E agora não poderia ser mais generoso? Poderia, mas não é assim. Não é assim que funciona quando a gente tem uma falsa religiosidade e a gente age como pessoas religiosas nominais. Aqui fazendo uma citação da aula passada, que eu falei do profeta Isaías. Isso é magnífico. O profeta Isaías era da corte. E mesmo sendo da corte, ele não se corrompeu. Ele era da corte, ele poderia ficar muito confortável, mas ele tinha uma voz política, uma voz social. Ele tinha uma voz de denúncia do pecado, seja ele de ricos, pobres, reis, sacerdotes e até as outras nações. Isaías é o grande exemplo de uma pessoa muito resolvida. Guardem essa frase, irmãos. Filhos de Deus resolvidos serão bênçãos, indiferente do contexto em que eles vivem. Se eles são pobres, serão vasos de Deus no meio daqueles que são mais pobres. Se eles são classe média, serão vasos de Deus entre os que são de classe média. Se eles são classe alta, como era o caso de Isaías, eles serão bênçãos de Deus entre as classes altas. São resolvidos. Não é o dinheiro que eles têm que corrompe, é o coração. Assim como não é a pobreza e a dor que corrompe, é o coração. Assim como não é a classe média que corrompe, é o coração, é o nosso coração. Eu sei que com o dinheiro, com a prosperidade, é mais fácil de a gente se corromper, porque na privação nós clamamos mais por Deus. Mas quando a gente tem um coração corrompido, irmãos, não se engane. Com pobreza a gente se corrompe, na classe média ou na classe alta, não tem jeito. Tá bom? Então, agora, só para a gente acabar aqui os assuntos de Miqueias, aqui segue um simples esboço de Miqueias, né? O prólogo, o povo, ele faz um anúncio ao povo, né? E vem as suas acusações. Acusação e julgamento contra o povo, esperança para o povo, os líderes, a acusação e julgamento contra os líderes, esperança da liderança e restauração do Senhor. Perceba, irmãos, todo profeta de Deus, ele tem uma palavra de julgamento, mas ele sempre vem com a esperança. Por quê? Ele aponta a doença, mas ele dá a cura. Ele não só dá a doença. O verdadeiro profeta, ele tem uma palavra dura, mas ele diz, olha, Deus pode livrar vocês de uma situação pior. E aí a gente nota que isso é uma semelhança em todos os profetas. Né? Pode ver, ó. Ele fala ao povo, ele fala aos líderes e ele fala depois à nação. Olha que interessante. Então ele tem uma mensagem bem definida. Ele vem ao indivíduo, ele vai à liderança e depois ele vai àquela nação que é uma nação escolhida. Ele vai também com as mesmas palavras de acusação e julgamento e depois de esperança. Pode ver que há uma semelhança. Acusação e julgamento,
acusação e julgamento, esperança, esperança e esperança. E pode ver que quando ele trata da liderança, ele até acentua alguma coisa a mais, ó, crise atual e livramento e purificação futura. Eu deduzo, irmãos, que é aquilo que nós entendemos. Quando Deus levanta uma monarquia, essa monarquia, assim como Deus quando levanta sacerdotes, pastores e líderes, sejam líderes políticos ou sejam líderes religiosos, eles têm uma função determinante entre o povo. Então, por isso que até mesmo quando ele trata da liderança, ele acentua com mais, pode ver que ele gasta mais tempo nas suas profecias. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário, algum apontamento? Essa divisão que é mostrada ali primeiro ao povo, depois à liderança e depois à nação. De fato, eu confundia, né? Porque quando fala de povo e nação, eu estou entendendo que se trata dos mesmos personagens. Só que a abrangência é maior, óbvio, né? Sim. A gente está falando de uma nação. Até então, ele está falando para... Até é comentado no capítulo 1, para o povo do norte e o povo do sul. A minha confusão está aí. Quando ele fala nação, ele está pegando outros povos além do Reino Norte e Sul? Então, na minha opinião, aqui ele está, assim, o que eu entendo pelo livro dele? Ele está se dirigindo aqui não mais ao tribo do norte e não mais à tribo do sul, mas à linhagem, à nação de Israel, ao povo de Abraão. Porque, assim, eu sei que aqui ele foi, aqui como povo, né? Pastor Johnny, uhum. ele é um pouco mais específico, né? Justo. No sentido, mas o que eu entendo aqui como nação, dando aquela questão mais vou tentar usar outros termos e outros conceitos. É como se nós falássemos assim, as famílias brasileiras e agora a nação brasileira. Não sei se eu consegui te fazer a correspondência. Por exemplo, o povo, o nordestino, o sulista... Algo micro, né? Isso, é o povo, as tribos, seriam as tribos, de uma forma geral. Cada região, com as suas características, com as suas culturas, o pessoal do leste, o pessoal que já foi para o cativeiro, porque, lembrem, o povo aqui também você tem que colocar que a tribo do norte, mesmo tendo sido exilado, não deixava de ser povo de Deus. Sim. Mesmo eles tendo ido para Samaria, mas era povo de Deus. Então essa mensagem era para o povo de Deus também. Mas assim, aqui no caso, mais como região mesmo. Ó, vocês do norte, vocês do sul, das tribos. E aqui é uma questão mais coletiva. Mais como literalmente, como família mesmo. Como filhos de Abraão. Sabe aquela questão que nos remete mais a... como que eu posso falar? Acho que até a questão do pecado também, né? Quando fala para o povo talvez tenha se rebelado, sendo injusto, não praticando a justiça, ou seja, um pecado mais específico. E aí, quando fala nação, a abrangência do pecado. Na realidade, assim, nós precisaríamos perguntar para o autor por que ele fez essa divisão. Mas vamos pegar aqui no próprio texto de Miqueias. Eu vou também abrir os outros esboços aqui para nós fazermos esse pequeno estudo de caso, né? Sim. Só para a gente ver as divisões. Mas quando a gente pega, por exemplo, o livro aqui, nós não conseguimos analisar agora numa aula, Pastor Johnny, o livro, né? Porque a proposta não é essa, né? Porque é a questão panorâmica, mas vamos tentar resolver isso rapidinho, tá vendo? Só um minuto aqui, deixa eu abrir aqui na página 135, que aqui vai falar de Miqueias, joia. Vou deixar até aberto aqui. Mas vamos pegar nas nossas Bíblias, por exemplo, ó, e a gente vai tentar fazer um breve estudo de caso. Ó. Pode ver, ó. Na versão NVI, só para você ter uma ideia. No versículo 2, no versículo 3 ele começa o julgamento de Samaria e o julgamento de Jerusalém. Ó. Você vê, ele faz... Pastor, desculpe interromper, aqui está travando um pouquinho. Não entendi. Desculpa. Ela comentou que está travando e travou dela. Ah, tá. Deve ser... O de vocês está travando, irmãos? Não, só travou o da Maísa. Ah, tá. Maísa, voltou?
Irmãos, aproveitando essa pesquisa de caso, então vamos dar uma pausa, a gente faz essa pesquisa de caso no retorno? Pode ser? Combinado? Combinado. Que já passou os minutos, eu nem percebi, senão vai ficar uma gravação muito grande, tá bom? Joia? Então vou parar aqui essa gravação. Maísa, você está de volta, filha?